Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do Campo de Bangu. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos e desta vez para estudar com os irmãos mais uma lição, desta vez a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando a todos os irmãos que o pastor e professor oficial destas aulas é o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, e hoje estou mais uma vez para substituí-lo nesta aula. E quero agradecer a Deus pelas oportunidades que tem nos dado e abraçar todos os nossos irmãos e professores das nossas congregações e aos amigos também que têm nos acompanhado. Muito bem, queridos, neste trimestre nós temos aí a lição que vem falar sobre o aperfeiçoamento cristão. Esse é o tema da nossa revista como um todo, do trimestre, falando sobre o propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Então, o aperfeiçoamento é o propósito de Deus para cada discípulo. E dentro desse tema, que é sempre bom, quando você, professor, vai trazer o tema da sua aula, você precisa reportar sempre, é uma boa dica aqui que vai para os professores, reportar sempre o tema o tema da lição do trimestre. Daí você vem para o tema da lição que você consegue fazer um link melhor. Então, se o tema do trimestre é sobre o aperfeiçoamento do cristão, você vai falar agora sobre a lição 6, que vai falar sobre o temor a Deus e as atitudes coerentes. Então, este tema, como eu gosto de lembrar, você pode traduzir esse tema para o seu aluno. Então, nós temos aí o temor a Deus, você pode dividir em duas partes, né? O temor a Deus e as atitudes coerentes. Então, são dois teminhas aí que você pode estabelecer como meta para começar a sua aula. Vamos aí, o texto áureo está lá em Atos, capítulo 9, 31, e diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, aqui elas se multiplicavam, tinham paz, eram edificadas, porque andavam, né, no temor do Senhor. E a verdade aplicada, nós temos aí o temor a Deus deve ser acompanhado da procura em conhecer a sua vontade e da prática da mesma. Então aqui a verdade prática é a grande dica da lição, é o tema, né? Nós vamos ver o resumo, como eu gosto de falar. Então, o temor a Deus deve ser acompanhado da procura em conhecer a sua vontade e da prática da mesma. Os objetivos da lição são 3 objetivos que você tem que focar também neles aí. E o primeiro diz, explicar a importância de temer a Deus. Primeiro item, né? Explicar a importância de temer a Deus. Segundo, identificar os diversos tipos de temor a Deus. E o terceiro, refletir sobre a importância do temor a Deus ser seguido de atitudes coerentes. Então, nós vamos aqui, o texto de referência está lá em Salmo 86:11, fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. O 128:1 falando sobre bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então nós temos aqui esse tema que você pode começar com seu aluno perguntando para ele. A lição fala em 2 temas aí, podemos dividir, né? O temor a Deus e as atitudes coerentes. O que é temer a Deus? Qual o contexto que a gente vai trabalhar sobre temor a Deus? Nós vemos que a tradução, você vai buscar com seu aluno o significado dessa palavra temor a Deus. Se é o temor que fala sobre medo, pavor. E aqui o nosso comentarista, ele foi bem feliz aqui, quando ele diz no item primeiro sobre os significados, né, do temor. E a gente vai entender que temer a Deus não é o medo que traz pânico às pessoas. Esse temor a Deus, esse conceito de temer a Deus que nós vamos trazer para a lição aqui, fala sobre o respeitar a Deus, fala sobre reverenciar a Deus na sua grandeza, sobre o respeito a Deus. Esse temor, ele não está no contexto de ter medo de Deus,
mas está num contexto de reverenciar a Deus, de honrar a Deus pelo que Ele é, pelas coisas que Ele traduz em si para nós, pelo conceito da sua divindade, pelo seu grande amor, pelo respeito do homem, né, à sua criatura. Então esse temor a Deus aqui, você tem que trabalhar com o seu aluno e você pode começar perguntando para eles quais são as consequências, ou o que vocês acham, na verdade, o que é temor a Deus. E dentro do que eles forem falando, você pode trazer uma contextualização sobre o que é temer a Deus. No primeiro item aí, fala sobre a importância de temer a Deus. Qual é a importância que nós temos em temer a Deus? Aqui o comentarista começa a falar sobre, às vezes, as pessoas que na nossa atualidade, fala sobre o medo, ele faz aqui um apanhado sobre a situação que a gente vive aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, e hoje não se limita apenas ao Rio de Janeiro, a São Paulo e outras grandes cidades. A gente tem observado que as cidades pequenas dos interiores também do nosso país estão crescendo o índice de violência, que está trazendo esse medo, esse temor, esta palavra temor no sentido de medo, de apavoramento, onde muitas pessoas nesse pavor começam a se desestruturar fisicamente, psicologicamente, e começam muitas pessoas com síndrome do pânico e muitas doenças que trazem. Daí você pode usar este argumento com o seu aluno para explicar o que o medo, esta palavra temor traduzindo para medo, faz com as pessoas. Então, essa palavra temor que vamos falar aqui, ela tem um contexto diferente, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o temor ao Senhor, ele faz bem. E que temor é esse? Então você vai aplicar sobre a importância de conhecer a um Deus. Nós vamos aqui o exemplo do próprio Cristo, quando estava com seus discípulos e estava na polpa do barco, estava a dormir, e de repente as ondas do mar começaram a bater, a sacudir o barco, os discípulos apavorados, amedrontados com aquilo tudo, e foram lá chamar: mestre, não se te dê que morramos, acorda, né? E o Senhor Jesus olha para eles, olha para o mar, e com a sua palavra, ele manda que o mar se acalme, ele manda que as ondas se acalmem, que o vento se acalme. E quando tudo está em bonança, a palavra de Deus diz para a gente, está lá em Mateus 15, né? Mateus 15 não, nós temos aqui, lá em Marcos 4, 35 a 41, Jesus fala para o mar e para o vento: quando acalma a tempestade, os discípulos criam um grande temor e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este não era um temor de medo, mas era um temor de reconhecimento que o meu Deus e o seu Deus é um Deus de coisas grandes, é um Deus poderoso, é um Deus que tem poder para acalmar todas as circunstâncias. Então um Deus como esse, você tem que amá-lo, não é isso? Então nós vamos aqui, o segundo item fala sobre identificar os diversos tipos de temor a Deus. Quais os temores a Deus? Eu tenho uma versão interessante que alguém uma vez falando sobre os tipos de servos, ou as pessoas que servem a Deus, né? Ele explicava uma certa vez, eu li isso em algum lugar e eu guardei isso para mim e sempre uso nas minhas aplicações, sobre os 3 tipos de servos que existem. São os servos escravos, servos mercenários e os servos filhos. Qual a diferença? O servo escravo, ele serve a Deus por medo. Porque, não, ele é o patrão, ele não serve, ele serve a Deus por uma obrigação, por medo disso, por medo daquilo, porque ele é constrangido, então ele é um escravo. A oportunidade que ele tiver de fugir, ele vai fugir, ou assim que ele conseguir alguma coisa, ele vai fugir, porque ele está ali por um medo, ele serve por medo. E o servo mercenário é aquele que está servindo por uma condição de benefício próprio. Ele está ali porque ele está se dando bem em alguma coisa, ele está ganhando ou tirando proveito. Esses são os tipos de servos mercenários. E os servos filhos? Servos filhos são aqueles que servem a Deus porque amam a Deus. E todo o seu trabalho, o que ele faz como fruto de um amor que ele tem por Deus. Então ele, por amar a Deus, por temer ao seu Deus, ele retorna o seu serviço como forma de gratidão a Deus. Estes são conceitos interessantes. Então a gente vai observar aqui os diversos tipos de temor a Deus.
você pode trazer para o seu aluno e perguntar: por que você serve a Deus? Qual é o objetivo de você servir a Deus? E você vai descobrir se tem alguém ali, você faz essas colocações, se as pessoas estão servindo a Deus porque querem ganhar alguma coisa. Porque nos dias atuais, nós estamos vivendo circunstâncias onde os homens só estão buscando os seus próprios interesses, né? Como o próprio Cristo falando aos fariseus naquela época, ele dizendo, citando Isaías: olha, vocês, na verdade, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, as pessoas falam, aparentemente mostram, mas o coração não está em Cristo. E nós vamos observar aqui também o último item, que é refletir sobre a importância do temor a Deus ser seguido de atitudes. A gente vai para o segundo tema, né? Dividimos lá o tema principal em dois: o temor a Deus e as atitudes coerentes. O que é atitude coerente? Traga essa discussão para os seus alunos. O que é ter uma atitude coerente? O que é uma coesão? Coerente é uma coisa que ela faz sentido, é uma coisa que tem razão. Tem pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Ensinam uma coisa, mas não vivem aquilo que ensinam. Então existe uma incoerência no discurso. E aqui você pode trazer para o seu aluno. Porque assim como a gente pode falar que o pai da mentira é o diabo. Então uma pessoa que fala uma coisa e pratica outra, ele está mentindo, porque ele está procurando enganar. Então busque essa reflexão com o seu aluno. Traga para ele este conceito. Será que o que você prega, será que o que você ensina, você está vivenciando? Será que você prega com as suas palavras e as pessoas enxergam as suas atitudes? Então, coerência é a palavra do cristão. A Bíblia diz, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Quer dizer, você fala e você pratica o que fala. Você tem que ter coerência nas coisas que você vive. Então, o cristão refletir sobre a importância do temor a Deus, ser seguido de atitudes coerentes. Você ama Deus e você pratica. É como eu falei aqui anteriormente, né? Voltando a repetir, sobre Cristo falando ali aos fariseus. Vocês falam de tanta coisa, mas o coração de vocês não está comigo. Nós temos que entender que servir a Deus, o nosso temor a Deus, quando a gente olha, por exemplo, o pavor e o medo, nós temos aqui na lição, ele comenta sobre lá no começo, quando Adão pecou, ele se esconde de Deus. Então, ele fica com medo de Deus. Então, o pecado, a desobediência, ela nos afasta e nos traz medo. Nos traz insegurança, porque é a insegurança que atrai o medo. Mas quando você realmente é coerente com as coisas que você promete a Deus. Nós vamos ver aqui o exemplo da incoerência. Você pode trabalhar com o exemplo daquele senhor, né? A própria chamada de Cristo em relação àquele homem que tinha 2 filhos e convidou eles para ir para trabalhar na sua vinha, lá na sua fazenda, no seu trabalho. E um falou que ia, mas não foi. E um disse que não ia e acabou indo. Quem foi que agiu certo? Foi aquele que foi. Quer dizer, nós precisamos entender que o que Deus preza em nós, o que Deus quer de nós. Deus não quer que você seja nenhum servo obrigado a servir a Deus. O que Deus quer de você é que você o ame e que você o adore com o seu coração. Que você o faça isso por prazer, por amor, que o seu seguir a Cristo seja como um flutuar na presença do Senhor. Você é atraído pelo amor de Deus e você simplesmente se entrega nas mãos do Senhor. Você pode trabalhar isso com o seu aluno. Infelizmente, como o comentarista fala, né, existe uma incoerência nos discursos. As pessoas antes diziam, não, porque antigamente as pessoas temiam a Deus porque tinham medo, mas hoje não. Hoje as pessoas querem tratar a Deus como um escravo, como um funcionário seu ou como um igual. Nós temos que entender que Deus, Ele é Deus, Ele é puro, Ele é o ser que conhece a nossa vida como ninguém conhece e só Ele pode cuidar de nós como ninguém cuida. Então, esta lição é muito maravilhosa. O temor a Deus e as atitudes coerentes. Se eu amo a Deus, as minhas atitudes elas refletirão isso, porque eu posso dizer como aquele servo do Senhor que ia, naquela mulher olhava, olha, ali vai um servo do Senhor. O que será que estão falando de nós? Levante esta enquete, faça essa enquete com seus alunos. O que será que falam de nós? O
que estão dizendo de nós? Né? Jesus Cristo, ele se preocupava com isso. Eu lembro agora, me fez lembrar da própria enquete que ele fez com seus discípulos, né? O que dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, estão dizendo que tu és Elias, tu és um profeta, tu és aquilo. E Jesus olha para eles agora e olha para a coerência, Jesus buscando no coração deles, olhando nos seus olhos. E Jesus disse: e vós, o que dizeis que eu sou? Porque o Senhor, Ele está querendo saber de nós qual é o verdadeiro motivo da nossa adoração. Você serve a Deus porque você o ama realmente? Então, seja coerente com o que Deus tem pedido e tem buscado de você. Que Deus abençoe a cada um dos nossos professores e que esta aula, né, que o Espírito de Deus possa falar melhor ao nosso coração e esta seja uma aula, uma oportunidade que você tem para traduzir esse tema tão maravilhoso para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém.